Olá, meu irmão, minha irmã. Obrigado por estar mais uma vez conosco no programa Voz da Igreja. Onde quer que você esteja, desejo-lhe a paz, a graça, a alegria que descem do alto sobre os corações que creem. Onde quer que você esteja nesse momento, nos assistindo pelas plataformas digitais, pelas TVs, pelas rádios que transmitem esse nosso programa, quero agradecer-lhe pela sua audiência. Vamos mais uma vez beber da fonte bendita da Sagrada Escritura, onde Jesus fala ao nosso coração. Santo Inácio de Antioquia dizia que Jesus Cristo é a boca verdadeira do Pai, pela qual o Pai fala verdadeiramente. Vamos então, mais uma vez, beber desta fonte bendita que é a palavra de Jesus, no Evangelho de Mateus, que é exatamente o texto deste domingo, o 16º domingo do tempo comum. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 33. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, tu semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no momento da colheita, direi aos ceifadores: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Jesus lhes propôs ainda outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que alguém semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ao crescer fica maior que as hortaliças e torna-se árvore, de modo que os pássaros do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Estamos, meu irmão, minha irmã, lendo trechos do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. É o chamado Sermão das Parábolas. Até aqui, Jesus contou aos discípulos a parábola do semeador e a explicou. Agora, nós penetramos o mistério de outras 3 parábolas, do joio e do trigo, do grão de mostarda e a parábola do fermento misturado na massa. Serão 7 parábolas no total. Nessas parábolas, Jesus quer revelar o mistério do reino. Um mistério escondido e revelado, mas só aqueles que estão com o Senhor são capazes de compreender e penetrar este mistério. No versículo 36, que nós não lemos, então Jesus deixa as multidões, vai para casa e ali os discípulos se aproximam dele e perguntam e pedem a Jesus que lhes explique a parábola do joio. Jesus então é a chave de compreensão e é a chave pela qual se pode penetrar o mistério do reino. Por isso, mais uma vez, como discípulos de Jesus, nós vamos com ele tentando penetrar o mistério deste reino. As parábolas sempre começam: o reino dos céus é como,
é como. Jesus encontra ali, no meio da sua cultura agrícola, simples, familiar, Jesus encontra elementos com os quais possa comparar o reino. O reino dos céus é como. E aí vamos percebendo, meu irmão, minha irmã, que a partir de Jesus, esse reino já está acontecendo e nós vamos colaborando com ele, e tudo o que acontece na história humana está em acordo ou desacordo com esse reino. É trigo que faz crescer o reino, ou é joio que de fato põe obstáculos ao reino. A primeira parábola deste domingo, que vamos meditar na Eucaristia, na celebração, em casa ou na igreja, é exatamente a parábola do joio e do trigo, que nos faz pensar exatamente no mistério do bem e do mal. O trigo representa a boa semente, semeada pelo Filho do homem. E o joio representa exatamente aquilo que o inimigo, que Jesus vai chamar o diabo, no versículo 39, o inimigo semeia, e que também está presente na história da humanidade e na dinâmica do reino. Nós estamos imersos no mistério do mal. Temos certamente uma potência do bem, oriunda de Deus, que é a fonte de todo o bem, que é o sumo bem, e a nossa fé, o nosso vínculo, a nossa pertença a Deus, que nos tornam capazes de produzir a boa obra de Deus, a dar os frutos de trigo de quem está com Deus e de quem acolheu a boa semente, que é o reino, e os que pertencem ao reino se tornam, portanto, terra boa, que faz frutificar a bondade própria do Criador, e que nós podemos, de alguma maneira, fazer crescer enquanto estamos vinculados com Deus. Este é o trigo. Mas é também verdade que o joio se esparrama sobre nós, faz estragos, e aqui é importante perceber que o mal que está no mundo, o mal que está em nós, o mal que está na história, é certamente algo que não tem Deus como fonte nem como autor, mas esse mal está ligado a um outro, que Jesus vai chamar exatamente o inimigo que semeou o joio, é o diabo, aquele que divide, aquele que patrocina o mal, o pecado e toda forma de desgraça. E nós estamos imersos, portanto, também nesse mistério do mal, e nós somos todos os dias tentados a fazer uma opção por Deus, em quem nós cremos, ou ceder à tentação, e aí vamos na direção do mal, a quem nós não podemos e não devemos servir. Mas exatamente aqui, nesse mistério cotidiano de conversão, de busca de Deus, de aprofundamento da nossa experiência espiritual, é aí que vamos produzindo a boa obra, o trigo bom, de modo que aqui façamos crescer o reino. E é importante valorizar a nossa pequena contribuição, o nosso pequeno fruto. É o sentido das outras duas parábolas. O grão de mostarda, o fermento, são medidas pequenas que, colocadas ali na terra como grão de mostarda ou na massa como fermento, medidas pequenas que fazem diferença. Assim também é a minha vida ou a sua vida, meu irmão, minha irmã. As pequenas obras boas, que nós temos consciência de que foram boas, nós apenas vislumbramos o início delas. Não sabemos, numa cadeia que prossegue, como que aquela semente boa plantada vai repercutir positivamente na vida de outros, que vão poder também, como uma grande e bela teia, também passar pela vida daqueles a quem nós soubemos atender ou cuidar com amor, e esta cadeia de ações boas vai se estender indefinidamente. Por isso que o último dia é exatamente o dia em que nós vamos poder perceber o que fizemos,
a teia das nossas ações, opções, sementes, grãos, trigos. E vamos perceber, portanto, que cada um de nós fez um caminho, fez uma cadeia de ações da qual nós tínhamos apenas o ato inicial, aquele pequeno bem que fizemos, mas que repercutiu grande e positivamente na vida daqueles que receberam o nosso ato bom, e a partir dali isso se expandiu, de modo que nós só vamos saber disto ao final. Como também, infelizmente, os nossos pequenos atos maus, que parecem pequenos, mas que também vão repercutir em cadeia e podem atingir um nível e um grau maiores. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Evangelho desse domingo quer nos chamar a isto, a entrar na dinâmica do reino, a oferecer o nosso pequeno e bom fruto, de modo que a partir disto o reino possa crescer numa grande e bela cadeia misteriosa que vai crescendo na direção do futuro bom, que nossas pequenas ações ajudam a construir, e a evitar o futuro ruim, que nossas pequenas ações más também vão determinando para que esse futuro não seja bom. Aqui se trata de fazer uma escolha. Bebemos da fonte. Coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, ouvimos no bloco anterior um trecho do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, onde estão as parábolas que revelam e escondem o reino. E vamos compreendê-las a partir de Jesus, que as explica para aqueles discípulos e para nós. E aí hoje percebemos que estamos numa história onde estão misturados o bem e o mal, o trigo e o joio, o mistério do bem e o mistério do mal. E aí percebemos que é nessa história, nessa única história, que nós vamos
construindo e dando visibilidade ao reino de Deus, ao reino dos céus, como chama Mateus no seu evangelho. E aqui é preciso perceber, portanto, que não há duas histórias, há uma história só, mergulhada nesse mistério do bem e do mal, e é aí que os que creem são chamados a tomar decisões, a ser trigo bom, a ser semente de mostarda e fermento na massa, a fim de que a nossa presença neste mundo, o único que temos e conhecemos, seja uma presença que vá dando uma nova configuração a este mundo. De modo que as realidades terrenas vão sendo iluminadas e convertidas e transformadas no reino, que aos poucos vai ganhando visibilidade e consistência na direção da plenitude, que nós conheceremos quando passar o tempo presente. Mas este mundo é o lugar onde o reino já acontece. Por isso que nós rezamos, venha a nós o vosso reino. Reino que já saboreamos aqui, assim como nós rezamos na quinta oração eucarística, onde nós dizemos e pedimos a Deus, ajudai-nos a construir o vosso reino, que também é nosso. A construir este reino aqui. Isso nos faz pensar, portanto, exatamente no que nós chamamos de autonomia, a justa autonomia das realidades terrenas. Não quer dizer que o fato de estarmos no mundo, o mundo não presta, o mundo não serve, o mundo é do mal, e o que serve, o que é bom e presta, é aquilo que está para além do mundo. Não. Nós precisamos acreditar, e é isso que ensina o concílio, que há uma autonomia, uma justa autonomia das realidades terrenas. O concílio, exatamente na Constituição Gaudium et Spes, onde se fala da presença da igreja no mundo, o concílio nos ajuda a penetrar este mistério e esta compreensão da justa autonomia das realidades terrestres. É assim que nós vamos ler lá no número 36 do Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes. Se por autonomia das realidades terrenas entendermos que as coisas criadas, as próprias sociedades, gozam de leis e valores próprios, que devem ser conhecidos, usados e ordenados progressivamente pelo homem, é absolutamente necessário exigir esta autonomia. Isso não só é solicitado pelos homens do nosso tempo, mas também está de acordo com a vontade do Criador. Pois, pela própria condição da criação, todas as coisas são dotadas de próprio fundamento, verdade, bondade e próprias leis e ordem, que o homem deve respeitar, reconhecendo os métodos específicos de cada ciência e de cada arte. Em cada ciência e arte, haveremos de, com o olhar da fé, encontrar, portanto, leis e valores próprios, encontrar fundamento, verdade, bondade e ordem. E o concílio continua, as realidades profanas e as da fé originam-se do mesmo Deus. É possível, portanto, olhar para as realidades terrestres e encontrar nelas belos traços de beleza, de ordem, de valor, porque todas elas provêm do mesmo Criador. Agora, o concílio nos chama a atenção. Ao contrário, se pelas palavras autonomia das realidades terrestres ou temporais se entender
que as coisas criadas não dependem de Deus e que o homem pode usá-las como se elas não se referissem ao Criador, ninguém que reconhece a Deus deixa de perceber quão falsas sejam tais propostas. Isto é, se perde a referência ao Criador, qualquer realidade terrestre, até aquelas que parecem boas, qualquer realidade terrestre pode, de alguma maneira, ser enganadora. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, nós olharmos o mundo com este olhar luminoso da fé, que nos faz perceber que esta ordem que percebemos no mundo, a diversidade de grupos, de saberes, de artes, de elementos, tudo isso tem Deus como autor, podendo também isto ser contaminado pelo mal, como o meu coração e o seu coração. Mas quando nós, de fato, desvirtuamos, sejam as realidades externas, seja o meu mundo interno, quando nós desvirtuamos e desvinculamos isto, o externo e o interno, do Criador, então, dentro de mim e nas realidades externas a mim, aqui pode se instalar e progredir o mistério do mal. Por isso é importante exatamente o número que segue, quando o texto da Constituição Gaudium et Spes vai nos fazer entender que a família humana pode e deve exercitar-se no progresso. E o progresso é um grande bem, mas há uma grande tentação. E qual é a grande tentação? Exatamente esta: perturbada a ordem dos valores e misturado o mal com o bem, os indivíduos e os grupos humanos olham somente para o que é seu e não para o que é dos outros. E isso faz com que o mundo, que fora criado como um espaço de verdadeira fraternidade, esse mundo se torne também uma ameaça para os que estão nele, porque perdeu a sua mais primordial vocação, que é ser a casa de irmãos, o grande e belo jardim que Deus cria para que a sua criatura humana pudesse conviver, pudesse se alimentar, pudesse usufruir, cuidando de tudo e de todos, como um belo jardim onde tudo está relacionado, tudo está conectado, como lembrava o Papa Francisco no seu belo texto da Laudato Si, falando da natureza, da criação e da nossa presença harmoniosa no mundo. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante que, a partir das parábolas que ouvimos, nós também entendamos que joio e trigo estão dentro de mim e dentro de você. Nós somos chamados na experiência cotidiana da conversão, somos chamados exatamente a converter as realidades, os lugares, os ambientes, de modo que tudo aquilo que nós temos diante de nós e fora de nós sejam ambientes que foram iluminados pelos valores do reino, pelos valores do Evangelho, pelos valores de Cristo. Esta é a nossa tarefa, esta é a nossa missão. Os leigos e leigas, os ministros ordenados, os consagrados, estamos no mundo exatamente para isso, para trazer luz nova, através da minha pequena e boa ação, como grão de mostarda, como fermento na massa, a minha e a sua pequena colaboração positiva, porque bebemos do Evangelho, nós também o anunciamos ao mundo, aos irmãos, aos ambientes. É aí que nós vamos dando exatamente beleza e valor às realidades, de modo que cada uma delas, tendo o seu mecanismo próprio de funcionamento, a sua própria ordem, a sua própria beleza, tudo isso seja destinado
ao progresso humano, levando em conta que o progresso humano precisa ir na direção do bem e não na direção do mal. É aqui, meu irmão, minha irmã, que se assenta a nossa presença cristã no mundo. Através de nós, o mundo precisa encher-se dos valores do Evangelho, dos valores do Reino, a fim de que aquilo que somos e a fé que professamos nos ajude e ajude o mundo a progredir na direção do Reino e da sua plenitude. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da Igreja, estamos mergulhados no mês de julho, mês ainda onde nós vamos celebrando a preciosa memória de Nossa Senhora do Carmo, que está colocada ali exatamente no meio deste mês. E aí vamos olhando para Maria, vamos olhando para o seu Filho Jesus Cristo, vamos percebendo que o nosso mundo tem jeito. Vamos percebendo que o mistério do mal será vencido. Vamos percebendo que o nosso mistério de união com Deus, assim como Maria viveu, assim como o seu Filho Jesus Cristo, na sua encarnação, expressou e realizou plenamente a carne humana em comunhão com as realidades espirituais, transcendentes, divinas. É possível, portanto, na experiência da adesão, na experiência da fé, na experiência da conversão, é possível sim, meu irmão, minha irmã, nós darmos a nós e ao mundo a sua vocação mais excelente, mais sublime, que é aquela de ser realidade tocada por Deus, criada por Deus para um fim bom, seja a minha vida, a sua vida, a vida do mundo. Aqui quero recordar-lhes uma palavra de São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, muito oportuna neste final do programa. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. São Paulo nos convida a não nos conformar com este mundo e com aquilo que este mundo tem de oposição a Deus, ou de negação de Deus, ou naquilo que este mundo tem de mal. É preciso, pela ótica da fé e pelo caminho da fé, é preciso exatamente o que Paulo chama de renovar a mente, para que aí, nessa experiência, nós possamos distinguir a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito, de modo que em mim e a partir de mim, no mundo, apareça o reino, onde em mim e fora de mim está exatamente aquela ordem, aquela beleza, aquela vocação que Deus pensou para a sua criação e para os seus criados. Quero no final deste programa, nesse último bloco, na tradição da Igreja, nos voltar e convidar você também a fazer isso para a Santíssima Virgem Maria, Senhora do Carmo, e rezar a ela, pedindo a ela que nos ajude nesse movimento de renovação da mente, do coração, na experiência da conversão, a fim de que assim como ela e mais ainda como seu Filho Jesus, nós possamos dar a nós, a nossa história pessoal e a nossa história coletiva, dar a nós e ao mundo o destino bonito
grande, fecundo, ao qual Deus nos chamou e para o qual Deus nos criou. Vamos rezar. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Na tradição da Igreja. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.